Todos os anos, a agricultura americana produz bilhões de toneladas de safras em milhões de hectares, com a maior parte do processo agora quase totalmente mecanizada. Desde árvores frutíferas e hortaliças, até feno e culturas industriais, as máquinas modernas ajudaram a reduzir os custos de mão de obra em até 70% e aumentar a produtividade de 3 a 5 vezes em comparação com os métodos tradicionais. Portanto, os agricultores americanos conseguem concluir suas colheitas mais rapidamente, manter uma qualidade de safra mais consistente e reduzir significativamente as perdas pós-colheita. Assista até o final para ver como essas máquinas gigantes operam pelos campos intermináveis dos Estados Unidos. Nossa primeira parada é nas frutas cítricas. Na Flórida, o estado que produz mais de 70% de toda a citrus nos Estados, a temporada de colheita vai de novembro a junho. Para acelerar o processo, a maioria das fazendas utiliza grandes colhedoras mecânicas que percorrem fileiras inteiras de árvores. À medida que a máquina avança, centenas de hastes flexíveis agitadoras passam pelos galhos, fazendo com que as laranjas maduras caiam em uma esteira abaixo e, em seguida, direto para o compartimento de armazenamento. Leva apenas cerca de 10 segundos por árvore, e uma única máquina pode colher até 200 árvores por hora, ou seja, quase 50 mil laranjas. Em seguida, as laranjas são transportadas diretamente para a fábrica de processamento, onde são lavadas, classificadas por tamanho e qualidade, e então, ou embaladas para venda fresca, ou enviadas para linhas industriais de suco para a produção de suco de laranja. No entanto, nem todas as frutas cítricas são colhidas por máquinas. Algumas variedades premium, especialmente aquelas vendidas frescas ou usadas como presentes, ainda são totalmente colhidas à mão. Os trabalhadores sobem em escadas e usam tesouras especiais para cortar cada fruta individualmente, garantindo que a casca permaneça intacta e que a fruta mantenha sua forma e sabor perfeitos. Cada trabalhador pode colher cerca de 40 quilos de frutas cítricas por hora, dependendo do tamanho e da densidade das árvores. Embora este método seja mais trabalhoso e custoso, ele garante a mais alta qualidade para esses lotes premium de cítricas. Em seguida, vêm as uvas. Na Califórnia, que produz mais de 80% de todas as uvas do EUA, a temporada de colheita começa em meados de agosto e vai até o início de outubro. Quando chega a hora da colheita, os agricultores utilizam colhedoras de uva que têm cerca de 4 metros de altura e pesam aproximadamente 10 toneladas. À medida que a máquina avança, ela percorre as fileiras do vinhedo e utiliza centenas de hastes agitadoras flexíveis para desprender suavemente as uvas maduras dos cachos sem danificar as videiras. Em seguida, as uvas caem em bandejas de coleta. São transportadas por uma esteira até um compartimento de armazenamento de 4 toneladas no topo da máquina e levadas de volta ao ponto de coleta. Para variedades menores de uvas usadas na produção de vinho, os agricultores geralmente colhem à noite, quando as temperaturas estão em torno de 18 a 20 graus Celsius, para preservar a frescura e evitar a fermentação precoce. Uma única máquina pode colher entre 8.000 e 10.000 quilos de uvas por hora, o equivalente ao trabalho de cerca de 40 trabalhadores manuais.
Em média, os Estados Unidos produzem cerca de 6 bilhões de quilos de uvas a cada ano. A maior parte é destinada à produção de vinho e suco, enquanto o restante é vendido como uvas de mesa frescas. Só a Califórnia exporta cerca de 35% de sua produção de uvas frescas para mercados como Canadá, México e Ásia. Além da colheita mecanizada, alguns vinhedos ainda dependem da colheita manual para variedades premium de uvas de mesa, vendidas frescas ou expostas em supermercados. Os trabalhadores caminham pelas fileiras do vinhedo usando tesouras especiais para cortar cada cacho da videira, enquanto inspecionam cuidadosamente cada grupo para remover uvas danificadas ou verdes. Cada trabalhador pode colher cerca de 450 a 680 quilos de uvas por dia, dependendo do tamanho e da densidade do vinhedo. Esse método ajuda a preservar a forma e a qualidade da fruta, mas os custos de mão de obra são altos e a produtividade é muito menor em comparação com a colheita mecanizada. Deixando para trás os vinhedos carregados, vamos ver como os americanos colhem batatas doces. Em estados como Carolina do Norte, Louisiana e Califórnia, as maiores regiões produtoras do país, a temporada de colheita geralmente vai de setembro a novembro, quando as folhas começam a amarelar e o solo está suficientemente seco para a escavação. Hoje em dia, os agricultores americanos raramente colhem à mão. Em vez disso, utilizam escavadeiras automáticas de batata doce que levantam a camada de solo acima das raízes e empurram suavemente as batatas para cima sem danificar a casca. Logo em seguida, um sistema de esteiras de borracha transporta as batatas por rolos giratórios que removem o solo, as raízes e as folhas restantes. Uma colhedora moderna pode escavar de 4 a 6 fileiras de batatas doces de uma vez, com uma capacidade média de 15 a 20 toneladas por hora. E, uma vez coletadas no compartimento de armazenamento traseiro, as batatas doces são transportadas diretamente para a área de processamento, onde são lavadas, secas e automaticamente classificadas para remover raízes danificadas ou de baixa qualidade. Por fim, as batatas classificadas são embaladas e enviadas para centros de distribuição ou indústrias de processamento de alimentos. Em média, os Baasua produzem cerca de 1,45 bilhões de quilos de batatas doces a cada ano, com mais de 60% provenientes da Carolina do Norte. A maior parte da colheita é utilizada na indústria de alimentos embalados ou exportada para mercados no Canadá, Europa e Japão. Depois das batatas doces, passamos para um tipo de planta bem diferente, o aguapé. Embora não seja uma cultura comercial, ele é amplamente colhido em vários estados do sul dos Estados Unidos. Para a colheita, agricultores e órgãos ambientais utilizam colhedoras autopropulsoras de aguapé, equipadas com cortadores frontais e esteiras flutuantes que recolhem toda a biomassa. A cada viagem, a máquina pode coletar até 10 toneladas de aguapé antes de transportá-lo para uma unidade de processamento. Na Flórida, o programa Água Limpa 2025 opera mais de 120 máquinas de colheita todos os dias, mantendo os cursos d'água desobstruídos enquanto utiliza de forma eficiente essa enorme fonte de biomassa. O milho doce é uma das culturas mais icônicas da agricultura americana, e hoje sua colheita é quase totalmente mecanizada.
Em estados produtores importantes como Minnesota, Wisconsin e Flórida, os agricultores utilizam colhedoras automáticas de milho doce avaliadas em mais de $500 mil. Essas máquinas percorrem as fileiras, cortam os talos, retiram as espigas e transferem o milho para uma esteira conectada a um caminhão que acompanha a máquina. Em seguida, o milho é transportado diretamente para as fábricas de processamento próximas, onde é classificado, retirado da palha ou cortado em grãos e embalado poucas horas após a colheita, garantindo que sua frescura, crocância e doçura natural sejam perfeitamente preservadas. De acordo com o relatório de 2024 do USDA, a produção total de milho doce nos Estados Unidos atingiu cerca de 2,38 bilhões de quilos. Desses, aproximadamente 675 milhões de quilos foram vendidos diretamente em feiras livres e supermercados, enquanto a maior parte, cerca de 1,7 bilhões de quilos, foi destinada à indústria de alimentos processados, para milho enlatado, produtos congelados e alimentos prontos para consumo. No entanto, algumas pequenas fazendas em estados como Illinois, Geórgia e Pensilvânia ainda colhem milho doce à mão, especialmente variedades premium ou orgânicas vendidas em feiras locais. Cada trabalhador pode colher cerca de 2.000 a 2.500 espigas de milho doce por dia, dependendo das condições climáticas e da densidade do plantio. Embora menos eficiente, esse método de colheita manual continua popular em fazendas familiares, onde os produtores priorizam a qualidade e a condição perfeita de cada espiga de milho. Em seguida vem as beterrabas açucareiras, a principal matéria-prima usada para produzir o açúcar consumido nos Estados Unidos. Mais da metade do açúcar consumido anualmente no país vem dessa raiz. Nos estados do norte, como Minnesota, Dakota do Norte e Idaho, centenas de milhares de hectares são ocupados por campos de beterraba açucareira. Quando chega a temporada de colheita, os agricultores operam máquinas especializadas que cortam as folhas verdes, levantam suavemente as beterrabas do solo, limpam a terra e as transferem diretamente para caminhões automatizados. Uma colhedora moderna pode processar cerca de 22.500 a 27.000 quilos de beterrabas açucareiras por hora. Durante a temporada de pico, que dura 6 semanas, essas máquinas funcionam quase sem parar, dia e noite, para concluir a colheita antes da queda das temperaturas. Atualmente, mais de 95% da produção de beterraba açucareira nos Estados Unidos é colhida inteiramente por máquinas. Após a colheita, as beterrabas açucareiras são transportadas diretamente para usinas de esmagamento e refino próximas para a limpeza. Lá, elas são lavadas, fatiadas e aquecidas para extrair a sacarose. O suco de açúcar resultante é então filtrado, concentrado e refinado em cristais de açúcar branco fino antes de ser seco, embalado e distribuído para o mercado. Em média, os Estados acolhem mais de 31,5 bilhões de quilos de beterrabas açucareiras a cada ano, fornecendo quase 60% do açúcar produzido internamente no país. Continuando nossa jornada, seguimos para os vastos campos de cana-de-açúcar do sul do Estados Unidos, onde a cultura é cultivada principalmente na Flórida, Louisiana, Texas e Havaí. Todos os anos, os USDA colhem mais de 15,5 bilhões de quilos de cana-de-açúcar, fornecendo grande parte da matéria-prima para a indústria açucareira do país.
Com um preço médio de cerca de 2 a 2,3 centavos de dólar por quilo, a indústria da cana-de-açúcar gera bilhões de dólares em receita anual, desempenhando um papel vital na economia agrícola do sul do Zécio-Tocéiua. A temporada de colheita geralmente começa em outubro e vai até o início de janeiro. Antes que as máquinas entrem nos campos, os agricultores costumam fazer uma queima leve das folhas secas nas hastes da cana-de-açúcar para remover os resíduos e tornar o processo de colheita mais eficiente. Logo em seguida, as colhedoras modernas de cana-de-açúcar entram nos campos, cortando as hastes próximas ao solo, picando-as em segmentos curtos e transferindo-as para os caminhões por meio de um sistema de esteira automatizado, completando um processo de colheita rápido e preciso. 2 campos. A cana fresca é transportada para as usinas em poucas horas para preservar seu teor natural de açúcar. Após a temporada da cana-de-açúcar, vem a colheita de feno, uma das culturas mais importantes para a pecuária nos Estados Unidos. O feno é cultivado em quase todos os estados, mas é mais concentrado em áreas com vastas pastagens, como Texas, Nebraska, Kansas, Dakota do Sul e Montana. Todos os anos, os agricultores americanos colhem cerca de 120 bilhões de quilos de feno para sustentar a produção de animais. O processo de colheita de feno nos Estados Unidos é quase totalmente mecanizado. Quando a grama atinge uma altura de cerca de 45 a 60 centímetros, os agricultores começam a cortá-la com ceifadeiras ou condicionadoras de forragem, equipadas com lâminas rotativas de alta velocidade que cortam próximo ao solo, esmagam suavemente os caules e organizam o feno em fileiras ordenadas. Depois disso, uma colheitadeira de forragem passa pelo campo, picando o feno em pequenos pedaços e soprando-o diretamente por um duto para dentro de um caminhão ou reboque que se move ao lado, economizando tempo e mão de obra. A partir daí, todo o feno é transportado diretamente para as fazendas de gado para alimentar vacas leiteiras, gado de corte ou cavalos. Cada colheitadeira de forragem pode processar entre 22.700 e 31.800 quilos por dia, atendendo à enorme demanda de ração das fazendas de grande escala. As batatas são a próxima colheita no vídeo de hoje. A temporada de colheita de batata nos Estados Unidos geralmente começa no final de agosto e vai até o início de outubro, dependendo da zona climática. Durante esse período, enormes colheitadeiras de batata cortam o solo com lâminas de aço afiadas para separar os tubérculos das raízes e da terra, e depois os erguem para um sistema de esteira vibratória. Nesse processo, o solo, as pedras e os caules são filtrados, enquanto as batatas são transferidas para compartimentos de armazenamento ou carregadas diretamente em caminhões que se movem ao lado no campo. Logo após a colheita, as batatas são transportadas diretamente para instalações de armazenamento especializadas, onde a temperatura é mantida entre 3 e 4 graus Celsius, para evitar a brotação e mantê-las frescas pelo maior tempo possível. Nos Estados Unidos, são colhidas cerca de 20 milhões de toneladas de batatas por ano, tornando o país um dos maiores produtores de batata do mundo, logo atrás da China e da Índia. O preço médio nas fazendas é de aproximadamente R$ 0,65 por quilo, gerando bilhões de reais em receita anual.
Se existe uma colheita feita de uma forma realmente diferente nos Estados Unidos, é certamente a do cranberry. Ao contrário do milho ou da batata, que são colhidos em campos secos, os cranberries são colhidos na água, criando um dos cenários mais impressionantes da agricultura norte-americana. Em estados como Wisconsin, Massachusetts, Oregon, Washington e Nova Jersey, os agricultores iniciam a temporada de colheita de cranberries entre setembro e o início de novembro. O processo começa com a inundação dos pântanos de cranberry com água, criando uma camada de aproximadamente 45 centímetros de profundidade que cobre todo o campo. Quando a água atinge a profundidade ideal, máquinas conhecidas como egg beaters utilizam pás giratórias para agitar a água, desprendendo as frutas maduras das videiras e fazendo com que flutuem na superfície. Depois disso, os agricultores usam grandes redes circulares ou barreiras flutuantes para reunir os cranberries em grupos compactos e, em seguida, os retiram da água com aspiradores de alta potência para caminhões. A partir daí, as frutas são levadas para instalações de processamento, onde são lavadas, classificadas e resfriadas. As frutas de melhor qualidade são utilizadas na produção de suco, cranberries desidratados ou molho de cranberry. Todos os anos, os Estados Unidos colhem cerca de 8,1 milhões de barris de cranberries, o que equivale a aproximadamente 367 mil toneladas. Só o estado de Wisconsin é responsável por mais de 60% de toda a produção, seguido por Massachusetts. Saindo dos pântanos de cranberry do norte, a jornada continua para a Califórnia, a capital americana do pistache. A temporada de colheita geralmente começa no final de agosto e vai até meados de outubro. Por pomares que se estendem por centenas de hectares, vibradores mecânicos entram em ação. O braço hidráulico da máquina segura o tronco firmemente e o sacode por alguns segundos, fazendo com que os cachos de pistaches caiam em estruturas coletoras abaixo. Uma árvore madura pode produzir entre 23 e 36 quilos de nozes por ano, e, em apenas alguns dias, todo o pomar é colhido de forma eficiente. Imediatamente após a colheita, os caminhões transportam os pistaches para as plantas de processamento em até 24 horas. Lá, as nozes passam por várias etapas de processamento e, em seguida, são secas a aproximadamente 71 graus Celsius para evitar mofo. Depois, são classificadas, torradas, salgadas e embaladas antes de chegarem às prateleiras das lojas ou serem exportadas para o mundo todo. Segundo a American Pistachio Growers, os Estados Unidos produzem cerca de 680 mil toneladas de pistaches por ano, gerando mais de 27 bilhões de reais em receita, sendo que mais de 70% são exportados para a Europa, China e Índia. Encerrando a jornada de colheitas de hoje, chegamos às olivas, uma cultura rica em sabor mediterrâneo, mas que prospera na Califórnia, especialmente no Vale Central, San Joaquim, Sacramento e na Costa Range. Esta região é considerada a capital das olivas dos EUA, produzindo mais de 95% de todas as olivas do país. A temporada de colheita geralmente vai de setembro a novembro, dependendo do uso previsto. Antigamente, as olivas eram colhidas inteiramente à mão, uma a uma, para evitar machucar os frutos. Hoje, porém, grandes fazendas da Califórnia quase completamente mecanizaram o processo.
Nos campos, máquinas que sacodem os troncos seguram a base ou os galhos e os agitam vigorosamente por alguns segundos, fazendo com que as olivas caiam sobre tapetes de captura abaixo. Em pomares plantados em linhas retas, os agricultores também utilizam colheitadeiras autopropulsadas. Veículos enormes que passam sobre cada fileira, sacodem levemente as árvores e aspiram todos os frutos para compartimentos de armazenamento a bordo. Imediatamente após a colheita, as olivas devem ser transportadas para o moinho em até 24 horas, pois qualquer atraso pode reduzir significativamente a qualidade do óleo. Lá, os frutos são separados das folhas e triturados em uma pasta, que é então centrifugada para extrair o azeite puro. Explorar as temporadas de colheita nos Estados Unidos mostra que cada cultura tem sua própria história, desde como se adapta ao solo até como agricultores e máquinas trabalham juntos para gerar colheitas abundantes. Obrigado por nos acompanhar e não se esqueça de se inscrever para continuar descobrindo mais jornadas agrícolas. Você sabia que no mercado uma máquina colheitadeira pode valer de dezenas a até centenas de milhares de dólares? Embora caras, elas podem substituir o trabalho de centenas de pessoas, trabalhar continuamente dia e noite, sem se cansar, e colher bilhões de toneladas de frutas e vegetais todos os anos. Será que esse investimento colossal realmente vale a pena? Vamos descobrir neste vídeo. Nos campos de tulipas de cores vibrantes na Holanda, esses canteiros de flores não são cultivados para a admiração, mas para a colheita dos bulbos. Os produtores cortam proativamente a parte da flor inteira assim que ela desabrocha. Lâminas afiadas na ponta da máquina cortam centenas de lindas flores em apenas alguns minutos. Isso ajuda a planta a concentrar toda a energia no bulbo, em vez de continuar alimentando a flor. Durante o verão, esses bulbos de tulipa são colhidos. A lâmina escavadora levanta suavemente a camada de solo, trazendo cada grupo de bulbos de tulipa para a superfície. Um sistema de peneira vibratória remove terra, areia e folhas. E então, os bulbos são levados para um tanque de água para serem lavados. Em seguida, uma correia transportadora transfere os bulbos de tulipa para outro vagão para serem transportados para o armazém. Chegando o outono, os bulbos menores são replantados nos campos e os maiores são vendidos para floricultores em estufas, onde continuam a se desenvolver em tulipas vibrantes para atender ao mercado consumidor global. Em 2024, a Holanda mantém sua posição como a capital da tulipa, respondendo por mais de 50% da participação do mercado mundial de exportação de bulbos de flores. Nosso próximo destino são os campos de mirtilo. As máquinas modernas são especialmente projetadas para abraçar cada fileira de mirtilo dos dois lados e, em seguida, usar barras vibratórias ao longo do tronco para fazer a fruta madura cair. Imediatamente abaixo está um sistema contínuo de calhas coletoras e correias transportadoras, que despeja todas as frutas em caixas de armazenamento em apenas alguns segundos. Com mirtilos silvestres, o processo de colheita ocorre de forma diferente. Esta planta cresce baixa e está densamente distribuída no solo. Por isso, a colheitadeira é equipada com uma cabeça de ancinho de metal, uma estrutura semelhante a um pente gigante, que varre e separa os frutos dos galhos ao mesmo tempo. Quando a calha coletora traseira está cheia, os trabalhadores a retiram e despejam as frutas em grandes caixas de armazenamento. Graças a tais tecnologias, a produtividade global de mirtilo continua a crescer fortemente. Em 2024, a produção mundial de mirtilo atingiu 2,15 milhões de toneladas, um aumento de 21% em relação a 2023.
Além de cultivar árvores frutíferas, os agricultores também cultivam feno para a alimentação do gado. Em 2025, a produção de feno deverá continuar a aumentar, com o fornecimento total dos Estados Unidos atingindo 143,47 milhões de toneladas. Em dias de sol, o agricultor liga a ceifadeira, fazendo-a correr ao longo do campo. Lâminas giratórias rápidas cortam rente à base, camadas de grama de forma organizada, criando longas faixas perfeitamente alinhadas. Após o corte, a grama é deixada no campo para secar naturalmente sob o sol por alguns dias. Quando o feno seca, uma enfardadeira é usada para compactá-lo firmemente em fardos organizados. Esses fardos são fáceis de transportar e convenientes para armazenamento em um celeiro ou para alimentação direta. O próximo tipo de máquina que quero apresentar a vocês é a plantadeira de batata. Antes de começar, o agricultor despeja as batatas semente em um grande reservatório na máquina, junto com tanques de fertilizante líquido de 1.000 galões, 3.785 litros que foram preparados. A operação de plantio da máquina ocorre por meio de um sistema de ventosas de silicone. As ventosas de silicone seguram firmemente cada batata semente com força de sucção e a soltam no sulco do solo. Imediatamente, o fertilizante líquido também é gotejado na terra ao redor. Quando a semente é solta, os discos de cobertura a cobrem rapidamente e então a barra niveladora uniformiza a superfície do canteiro, garantindo que todas as batatas fiquem na mesma profundidade e espaçamento padrão. Todo o processo ocorre continuamente, sem problemas, a uma velocidade média de 8 a 9 km por hora e com precisão de espaçamento de mais de 95%. Graças a esta máquina, os agricultores podem plantar até 485 hectares de batatas em apenas 7 dias. Em seguida, vamos aos campos de ervilha para ver como as colheitadeiras funcionam. A máquina se move lentamente por cada fileira de ervilha, usando o cortador na frente para cortar a planta inteira rente ao solo, recolhendo tudo para dentro do sistema de processamento. A planta de ervilha inteira é transferida para a câmara de debulha dentro da máquina para separar o grão da vagem e das hastes. Essa porção de grãos é passada por uma peneira e um ventilador que remove completamente folhas, vagens e quaisquer detritos restantes. Após a limpeza, as ervilhas são colocadas em uma correia transportadora e transferidas para o tanque de armazenamento da máquina. Quando o tanque está cheio, todo o grão é transferido diretamente para um caminhão ou reboque grande, preparando-se para a jornada até a fábrica de embalagens. Esta tecnologia de colheita ajuda a garantir que a produção de ervilha fresca atinja 20,9 milhões de toneladas por ano. Para garantir a produtividade das lavouras, alguns agricultores têm usado drones para pulverizar pesticidas. Os drones operam de forma totalmente autônoma e são controlados usando ferramentas inteligentes de planejamento de voo e interfaces intuitivas de mapeamento. Em termos de desempenho, um único drone é capaz de cobrir até 97 metros quadrados por hora. Quando vários drones operam juntos, eles podem processar centenas de acres por dia. Graças ao sistema de bicos flexíveis, a operação de pulverização atinge alta precisão, ajudando a economizar água e pesticidas. No entanto, um drone tem um preço bastante alto, variando de 7.000 a 15.000 dólares.
Para fazendas orgânicas que limitam o uso de produtos químicos, o cultivador é preferido para a remoção de ervas daninhas. Esta é uma cultivadora de 8 fileiras. O agricultor dirige a cultivadora, movendo-a para frente e para trás entre as fileiras da lavoura. O objetivo principal é cavar e revirar o solo na área entre as fileiras para arrancar as raízes das ervas daninhas. Além disso, esse processo areja o solo, criando um ambiente menos favorável para o desenvolvimento de ervas daninhas e fornecendo oxigênio às raízes da lavoura. A máquina vibratória de cereja também é um tipo de máquina popular na agricultura. Quando a máquina está em operação, o tronco da árvore é continuamente agitado suavemente, fazendo com que os frutos maduros caiam em apenas alguns segundos. Graças à estrutura inclinada da placa de proteção, todas as cerejas caem diretamente na correia transportadora. Este sistema de correia transportadora irá peneirar e remover folhas, pequenos galhos e detritos das cerejas. Os frutos de qualidade são transferidos para o grande recipiente de armazenamento na parte traseira. Com apenas 3 operadores, esta máquina pode colher centenas de quilos de cerejas todos os dias. Na safra 2024 a 2025, a produção global de cereja fresca está projetada para atingir 5 milhões de toneladas, com a Turquia sozinha contribuindo com até 900 mil toneladas. Anteriormente, a época dos tomates era apenas de julho a setembro. Mas graças às técnicas agrícolas modernas, agora temos tomates para comer o ano todo. Anualmente, a produção global é de cerca de 186 milhões de toneladas de tomate. Na escala de produção industrial, as colheitadeiras de tomate são favorecidas. Primeiro, a cabeça da máquina corta a planta de tomate inteira perto da base e a leva para o sistema de correia transportadora. Este sistema irá vibrar para separar os tomates da haste e das folhas e, em seguida, remover o excesso de terra e areia aderidos ao fruto. Os tomates maduros são despejados diretamente no recipiente de armazenamento do caminhão-tanque, preparando-se para o consumo. O próximo local em nossa jornada é o campo de milho. Essas espigas de milho serão colhidas para a alimentação do gado. Na parte frontal da máquina, lâminas circulares afiadas giram continuamente em alta velocidade, cortando rente à base e puxando a planta de milho inteira para dentro. Em apenas uma passagem, a cabeça da máquina pode limpar até 12 fileiras de plantas. Assim que o milho é introduzido, o sistema de picagem esmaga rapidamente a haste, as folhas e as espigas inteiras em pequenos pedaços. As partes picadas do milho são então sopradas vigorosamente através de um bico, direcionadas diretamente para o caminhão-tanque que corre paralelamente, para serem transportadas imediatamente de volta para a fazenda. Graças à tecnologia moderna, a indústria global de silagem de milho atingiu um valor de 365,7 milhões de dólares americanos em 2024. As máquinas de transplante de mudas também são muito comuns em grandes fazendas de vegetais. O processo de plantio é semi-automatizado. No quadro da máquina, os trabalhadores alimentam continuamente as mudas das bandejas de sementes no sistema de transplante. Logo em seguida, a parte mecânica da máquina cria automaticamente um buraco, coloca a planta na posição correta, cobre com terra e compacta firmemente ao redor da base, garantindo que cada muda esteja bem fixada.
Graças ao seu design otimizado, uma máquina de transplante de aipo pode processar até 144 bandejas de mudas em apenas uma operação. Este sistema permite plantar várias fileiras em paralelo, ajudando a economizar mão de obra e aumentar significativamente a produtividade. Em seguida temos a colheitadeira de café. A máquina funciona abraçando o tronco do cafeeiro e, em seguida, agitando-o vigorosamente com eixos rotativos equipados com dentes de plástico macio. A força de vibração é cuidadosamente calculada para ser apenas suficiente para fazer os grãos caírem, sem danificar o tronco ou os galhos da árvore. Os frutos caídos são recolhidos diretamente em um recipiente de armazenamento colocado ao lado, tornando todo o processo fechado e limpo. Claro, este método mecanizado não consegue distinguir entre frutos maduros e verdes como na colheita manual, mas, em contrapartida, a eficiência da colheita é superior. Na safra 2025 a 2026, a produção global de grãos de café está projetada para atingir 178,68 milhões de sacas. Agora, vamos para os campos de linho maduro. Ao se mover pelo campo, a máquina puxa toda a planta de linho para fora do solo, realizando imediatamente o processo de debulha para separar o grão de linho da haste. Todos os grãos são então coletados e armazenados em caixas, prontos para serem transportados para o armazém para secagem e preservação. Todas as etapas ocorrem de forma contínua e precisa, ajudando a economizar o máximo de mão de obra e tempo de colheita. A parte restante da haste, que contém a fibra de linho, não é totalmente coletada pela máquina, mas deixada no campo. Elas serão naturalmente reatadas pelo orvalho por alguns dias para se preparar para o processo de fabricação do tecido de linho. Na lista de culturas cuja colheita é mecanizada, não se pode deixar de mencionar o lúpulo. Em escala global, a produção anual comercializada de lúpulo oscila entre 34 e 38 milhões. Entre meados de agosto e início de setembro de cada ano, a colheitadeira de lúpulo inicia seu trabalho. Primeiro, a máquina corta a parte inferior da haste, logo acima da raiz. Em seguida, o cortador de topo separa a haste da treliça e, em seguida, leva a planta inteira para um recipiente ou caminhão. Tudo é concluído em um curto período para garantir que a qualidade da flor esteja sempre no melhor nível. Imediatamente após a coleta, as hastes de lúpulo são transportadas diretamente para a instalação de processamento. Lá, elas são processadas imediatamente para separar as flores, que são secas e embaladas. Quando não há muito dinheiro para comprar máquinas colheitadeiras grandes, muitos agricultores optam por máquinas mini, como esta ceifadeira de arroz. A operação da máquina é um processo simples de 2 etapas: corte e enfileiramento. O operador empurra a máquina ao longo das fileiras de arroz maduro. À medida que a máquina avança, uma lâmina de corte frontal corta a haste do arroz rente à base. Em seguida, o arroz cortado é agrupado em um feixe. Esta máquina é uma escolha adequada para pequenos campos ou arrozais em terraços, onde as grandes colheitadeiras de colheita combinada são difíceis de operar. Para uma colheita farta, o cuidado com o solo é muito importante. O distribuidor de fertilizante líquido é um ajudante poderoso para o agricultor nesta tarefa. A forma como a máquina funciona é muito simples. O motorista ativa o sistema de bomba de alta pressão no veículo, empurrando o fertilizante líquido processado para fora.
Este fluxo de fertilizante é conduzido através de um sistema de tubos e pulverizado uniformemente por bicos dispostos horizontalmente e verticalmente ao longo do corpo da máquina, garantindo que cada canteiro de terra receba uma quantidade uniforme de nutrientes. Com uma capacidade de armazenamento de até 56.700 litros, a máquina pode transportar fertilizante líquido suficiente para espalhar em dezenas de hectares de campos em apenas uma viagem. Quando é necessária mais área de terra para cultivo, pode-se usar a máquina de corte de árvores. A máquina usa um braço hidráulico forte com uma garra e uma lâmina de serra integrada para derrubar o tronco da árvore em apenas alguns segundos. Após o abate, o sistema de lâminas corta e limpa automaticamente os galhos e o topo da árvore. Ao mesmo tempo, a máquina usa sensores para medir o comprimento e o diâmetro e, em seguida, corta o tronco da árvore em toras com tamanhos padrão que foram pré-programados. As árvores em excesso podem ser levadas para o picador de madeira. O tronco da árvore é introduzido na unidade de alimentação da máquina, onde o sistema de lâminas de picagem de alta potência e alta velocidade entra em ação. Em apenas alguns segundos, toras grandes e pesadas são trituradas em pedaços uniformes. Em seguida, a correia transportadora transfere todos os pedaços de madeira para o recipiente de armazenamento ou para o caminhão-tanque que está esperando ao lado. A seguir, a forma como a colheitadeira de cidra opera. Este é o equipamento mais otimizado para um modelo de plantio de alta densidade de 622 a 908 árvores por acre. A colheitadeira de cidra é um grande equipamento autopropelido, projetado para passar por cima das fileiras de árvores. Quando a máquina se move, as barras vibratórias internas agitam vigorosamente o tronco e os galhos, fazendo os frutos de cidra caírem. Imediatamente abaixo, um sistema de correia transportadora coleta todos os frutos caídos. A partir daqui, as cidras são transportadas por correias de limpeza e despejadas em grandes recipientes de armazenamento. As cidras colhidas por máquina são geralmente usadas para processamento ou produção de suco. Dos campos de tulipas às fazendas de frutas e vegetais em todo o mundo, a tecnologia está mudando completamente a maneira como as pessoas cultivam. Você já trabalhou com máquinas como essas? Compartilhe sua experiência na seção de comentários. O vídeo de hoje termina aqui, obrigado por assistir. Olá e até os próximos vídeos.